As boas novas, dando continuidade, terminamos em Atos 2:11, onde dizia: E cretenses e árabes os temos ouvido na nossa própria língua, nas nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Muitos creram e se arrependeram dos seus pecados naquele dia, e cerca de quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor por meio do batismo. A conversão, nota, é por meio do batismo, não somente pela fé, mas também crer e aceitar o batismo. Confira, versículo 36 a 39, aqui mesmo em Atos 2. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ser batizado em nome de Jesus Cristo, lembra? A ordem de Jesus. Ser batizado, ensinar e batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Essa foi a ordem. Batizar em nome de Jesus é batizar segundo a ordem de Jesus, que é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Acrescentamos aqui também o versículo 40. E versículo 41, veja o que aconteceu. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esse grupo de quase 3.000 pessoas, 3.000 almas batizadas, começaram a manter encontros em Jerusalém, aprendendo e praticando a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo, partir o pão e orar juntos. São as atividades que começaram a praticar depois do batismo naquele dia. Versículo 42 é que vamos confirmar isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Os primeiros cristãos amavam-se e demonstravam isso com práticas. Veja as práticas no versículo 44 a 46. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A história depois vai nos sugerir que depois do batismo, aqueles encontros que eles mantiveram ficaram juntos. Ali tinham várias pessoas que vinham de vários países para celebrar o Pentecoste e acabaram se convertendo pela pregação das grandezas de Deus
pelo par dos apóstolos e ficaram ali muitos dias. Acabando suas provisões que traziam das suas terras e começaram passando necessidades. Então, os locais dali que tinham propriedades, os que possuíam diversos terrenos e diversas casas, vendiam alguns, né? A palavra aqui sugere que vendiam as propriedades que tinham e os terrenos que tinham, não as próprias casas, né? Para dormir na rua. E repartiam o valor das vendas com os irmãos que estavam passando necessidade, para que houvesse igualdade entre todos, para que ninguém estivesse passando necessidade naquele agrupamento. E aquele grupo de quase 3.000 pessoas batizadas que mantinham encontros para louvar a Deus, partir o pão, orar, aprender a praticar a doutrina dos apóstolos juntos, é que foi chamada de igreja. Aquele grupo, pela primeira vez em toda a Bíblia, de Gênesis até aqui, pela primeira vez surgiu uma igreja aqui. Leia comigo o versículo 47, com muita atenção. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Qual é a igreja aqui? Aquele agrupamento daquelas 3.000 pessoas convertidas, batizadas e que passaram a manter comunhão juntos para orar, louvar a Deus, fazer oferta, né? Vendendo propriedade, oferecendo ali para ajudar os irmãos necessitados, partindo o pão juntos e também perseverar, seguir o ensinamento que eles aprenderam dos apóstolos. Esse grupo que praticava essas atividades foi chamado de igreja, no versículo 47. Igreja não é uma organização. As chamadas igrejas atualmente são organizações que alguém fundou usando seus próprios estatutos e regulamentos de acordo com aquilo que ele desejou, de acordo com a sua vontade. A maioria dos líderes religiosos alegam terem recebido alguma revelação para fundarem as chamadas igrejas evangélicas, pentecostais, apostólicas ou simplesmente igrejas protestantes ou católica romana. E sendo assim, alegam que todas as igrejas no mundo são de Cristo. Porém, isso não pode ser levado como bíblico, uma vez que nenhuma dessas igrejas consta na Bíblia. Veja a seguir alguma dessas organizações fundadas pela vontade dos homens. Católica Romana, fundada no ano 392 em Roma, pelo imperador Constantino, no terceiro século. Igreja